Na primeira semana do nosso curso, nós iremos trabalhar um pouco e entender o histórico do empreendedorismo, como ele surgiu e de que forma ele vem sendo trabalhado. Por essa razão, nós começamos a compreender esse contexto estudando a evolução que teve os conceitos de administração ao longo do tempo. E como nós podemos ver aí, a partir de entre 1900 e 1920, nós trabalhamos um movimento de racionalização do trabalho. Essas mudanças, essas alterações, elas foram surgindo principalmente em decorrência de necessidades e das evoluções, e principalmente em função da competitividade que vem assolando as empresas. O empreendedorismo é um estudo do perfil ou da forma como os empreendedores agem e como eles reagem durante a sua vida. Por essa razão, inúmeros pesquisadores como Cantillon, como Jean-Baptiste Say, como Drucker e tantos outros, acabaram estudando e desenvolvendo as suas teorias. Um dos principais pesquisadores dessa área é Schumpeter, que em 1934 acabou amarrando e trazendo para nós o conceito de empreendedorismo junto com o termo inovação e a inovação tecnológica. No Brasil, o empreendedorismo ele ganhou um formato e começou a ser estudado aí a partir de 1981. Não que antes não o fosse, mas ele foi aprofundado a partir de 1981 pela Escola de Novos Negócios do professor Ronald DeGene, na Fundação Getúlio Vargas. E a partir daí ele começou a ser utilizado e ser estudado em praticamente todas as disciplinas e os cursos de maneira geral. O empreendedorismo ele utiliza um espaço muito grande dentro da nossa economia. Para que você tenha uma ideia, em 2012, aproximadamente 99% das empresas registradas, elas são micro e pequenas empresas. Quer dizer que isso representa aproximadamente 6,3 milhões de empresas no país. Uma parcela bastante significativa que gera aproximadamente 20% do PIB. Por essa razão, cabe aqui um estudo e cabe aqui uma necessidade e a importância de nós trabalharmos e estudarmos o empreendedorismo. Um fato curioso é que até o ano de 2002, nós trabalhávamos e estudávamos o empreendedorismo e a criação de novos negócios pensando na taxa de mortalidade. Então, em 2002, 50% das empresas deixavam de existir nos seus 2 primeiros anos de vida. A partir de 2010, aproximadamente, 2011, o SEBRAE, que é um dos principais órgãos brasileiros que trabalham com o empreendedorismo, ele passou a estudar a taxa de sobrevivência. Ou seja, hoje nós estudamos quantas empresas sobrevivem, não quantas morrem. E para nossa felicidade, mais de 73% das empresas hoje no país sobrevivem aos 2 anos. O empreendedorismo, o termo empreendedor, ele vem do francês entrepreneur e ele quer dizer aquele que assume riscos, aquele que começa algo novo, aquele que consegue ver adiante, visualizar. É estranho falarmos de educação empreendedora e de pessoas que conseguem ver adiante, mas ela é fundamental, essa visão, uma vez que os professores, através das metodologias e das várias disciplinas que são empregadas em sala de aula, podem ajudar a desenvolver esse espírito empreendedor, fazer com que essas pessoas sejam capazes de criar visões, assim como o nosso autor Dornelas acaba citando, a pessoa que consegue enxergar ou ter uma visão de futuro de uma organização. Existem várias outras perspectivas, mas uma que me chama bastante atenção é a apresentada por Drucker, na qual ele comenta que o empreendedor é uma pessoa que ela tem características de assumir riscos, tem uma visão, mas que ao mesmo tempo essa característica ou essa capacidade de empreender pode ser ensinada. Olha aí um gancho já para a nossa disciplina ou para a nossa especialização.
todo empreendedor, ou a maior parte dos empreendedores, eles necessitam de algumas habilidades. Habilidades essas como, por exemplo, as técnicas, né? Precisa saber escrever. Lembrando que isso não é uma via de regra, mas quanto mais ele tem essa capacidade, quanto mais ele sabe ouvir as pessoas, mais ele sabe captar informações, maior a chance dele obter sucesso nos seus empreendimentos futuros. É importante também ele ser organizado, né? Ele saber de que forma utilizar os seus recursos e fazer com que essa empresa vá adiante utilizando-se ao máximo dos recursos que ele dispõe. Existem ainda algumas características que são chamadas características gerenciais. Essas características, como por exemplo a criação de novos produtos e serviços. É muito estranho uma empresa que passa a vida inteira vendendo um único produto. Normalmente as empresas elas buscam se adequar às necessidades dos clientes ou às novas tendências. E por essa razão o empreendedor ele tem que ter essa característica, essa capacidade de visualizar essas novas tendências. Um grande exemplo aqui é o Steve Jobs, que ele tinha como objetivo reduzir o tamanho, deixar tudo de forma compacta e acessível às pessoas. Então, no momento em que as pessoas ainda falavam de que um celular teria apenas a capacidade de transmitir mensagens ou de sons polifônicos, ele já tinha uma visão muito maior, criando inclusive um valor para aquela marca, para a Apple. Ele também deve ter uma capacidade de desenvolver um gerenciamento. Ele tem que saber controlar. É impressionante a quantidade de empresas que acabam tendo dificuldades justamente porque o seu gerente, porque o empreendedor, a pessoa que criou a empresa, ela não tem a capacidade ou não tem a prática de fazer os controles e analisar tudo que está ocorrendo dentro da empresa. E dentro ainda dessas habilidades gerenciais, uma que nós não podemos esquecer é ser um bom negociador. Negociar é parte fundamental das características do empreendedor, porque a todo momento ele tem que negociar com fornecedores, negociar com a sociedade, enfim, negociar com todos. Além disso, ele precisa ter algumas características pessoais. Que tipo de características? Ser disciplinado. É muito curioso quando eu ouço uma pessoa dizer o seguinte: eu vou montar uma empresa e não vou precisar trabalhar. Isso é um ledo engano. O empreendedor normalmente é aquela pessoa que mais se dedica, afinal de contas é o seu sonho que está nesse momento sendo materializado. Por isso, o empreendedor deve ser disciplinado, ele deve assumir riscos, mas que tipo de riscos? Riscos calculados, aqueles baseados no conhecimento, baseados nas informações que ele tem do mercado e na capacidade que ele tem de gerenciar os recursos. Ele tem que ser orientado a mudanças. Eu não posso imaginar que uma empresa que foi criada há alguns anos, ela permaneça inalterada, mesmo com as evoluções tecnológicas. Quanto mais eu consigo evoluir, quanto mais eu consigo me adequar às necessidades do meu público, maior a chance de obter resultados. Ser persistente. Existem estudos que dizem que um empreendedor de sucesso é aquele que, no mínimo, quebrou 3 vezes as suas empresas. Por essa razão, ele tem que ser persistente, ele não pode desistir, ele tem que estar constantemente acreditando naquele sonho. E por fim, ele tem que ser um líder visionário. Quando nós temos exemplos clássicos de empreendedores, como Zilda Arnes, que via a tristeza, que via a morte das crianças na região central do Paraná, e com os seus conhecimentos, e com a sua capacidade de liderança, ela mobilizou todo um grupo para que criassem a pastoral familiar e a pastoral da criança e dessa forma pudessem salvar vidas. Vejam bem, ela estava vendo, ela estava enxergando que o Brasil, que o nosso país poderia ser melhor com menos mortalidade. Devemos ainda pensar que um empreendedor, uma das grandes características dele é ser otimista. Mas não um otimismo burro, é um otimismo baseado naquilo que ele sabe que a equipe dele, que a empresa dele pode dar e oferecer. E uma coisa interessante é que quando eu desenvolvo a capacidade empreendedora no jovem,
ele começa a enxergar oportunidades e essas oportunidades acabam se transformando em empresas que podem ou não ter sucesso, mas pelo menos ele tentou. E uma das grandes características e uma das mais interessantes é o tino empresarial. Se você conversar com pessoas que são empreendedoras, e essa é inclusive uma das atividades que eu sugiro que vocês façam ao longo dessa semana, conversem com pessoas que vocês consideram empreendedoras e observem que para ele consegue enxergar oportunidades onde muitas vezes nós não enxergamos. Isso nós chamamos de tino empresarial. Eu espero que essas breves palavras possam inspirá-los a ler o material do nosso e-book. Permitam vocês pesquisarem, principalmente sobre perfil de pessoas empreendedoras. Quais são os principais empreendedores e quem são as pessoas que você gosta e que você gostaria que as pessoas no seu entorno tivessem características. Boa semana!